Prezado e amados irmãos, irmãs, jovens, crianças, é com muita alegria, é com muita felicidade em minha alma que apresento a todos os irmãos a minha saudação com a paz do Senhor. Desejando boas-vindas a todos os irmãos. Também nossos amigos e irmãos internautas, desde já agradeço também a audiência dos irmãos que está nos assistindo via internet. Que esta bênção, que esta paz, nesse momento tão solene de reunião de oração, que esta paz possa chegar até o seu lar. Que aí onde o senhor, a senhora, você jovem estiver assistindo esta reunião, possa sentir as virtudes do Divino Espírito Santo. Essa reunião é dedicada ao Divino Espírito Santo de Deus, e aqui se fazem presentes santos e anjos poderosos que deixaram a glória do nosso Deus e vieram para nos ajudar a realizar esse trabalho e abençoar cada um de nós, para que no final da mesma, cada um de nós possamos sentir essas bênçãos, essas virtudes que esses santos deixaram a glória do Pai e vieram ao tabernáculo santo de Deus para abençoar, para recompensar cada um de nós em bênçãos preciosas. Esse é o trabalho que os santos e anjos vêm dos céus fazer para cada um de nós. Se assim nós merecermos, estivermos com o nosso pensamento ligado aos céus, com certeza seremos alimentados por essa fonte de água da vida que jorra diretamente do trono de Deus, o nosso Pai, nesta reunião de oração, para abençoar cada um de nós. Convido aos irmãos que estão assentados a ficar em pé, para que possamos cantar o número 1 do nosso hinário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Todos em sentido de oração, vamos assim orar. Glorioso e eterno Deus, o nosso Pai Celestial. Este é um momento glorioso, ó Deus, que aqui nós nos encontramos reunidos no seu tabernáculo santo, para agradecer ao Senhor, para agradecer ao Divino Espírito Santo, agradecer a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo e todos os santos e anjos dos céus que estão presentes nesta santa reunião que é dedicada ao Divino Espírito Santo. Nós agradecemos, ó Pai, por esse grande milagre da vida, porque o Senhor nos deu mais um dia, mais uma oportunidade e mais uma reunião no seu tabernáculo santo, aonde o Senhor, vendo a necessidade de cada um de nós, enviou seus santos poderosos
deixando o reino dos céus, e está presente entre nós. Feliz e bem-aventurado, ó Pai, aqueles que valorizam esse momento tão solene que o Senhor nos concede de estarmos todos juntos, reunidos com esses santos poderosos. Eu peço que a Senhora, Mãe Maria Santíssima, juntamente com a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, abençoe grandemente a nossa reunião que estamos iniciando. Peço que a Senhora abençoe aqueles que estão em caminho desta santa reunião, que possa aqui chegar em paz. Que ao terminar desta reunião nós possamos estar com nosso espírito, a nossa alma fortalecida. Neste momento eu peço que a Senhora abençoe a mensagem que será transmitida deste púlpito, os hinos que será cantado por toda a igreja e também por esse solista que irá apresentar mensagem em louvor ao reino dos céus e para alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Tendo a certeza que a Senhora já abençoou a nossa santa reunião de oração, eu declaro a mesma iniciada nas mãos da Senhora e do Santo Irmão Aldo. Amém. Ainda cantaremos de número 180, Adoração ao Espírito Santo e seu Consolador. Ao Espírito Divino do nosso eterno Pai, adoramos com fervor pela sua sabedoria e verdade, pela sua justiça e vida, e ao seu povo tem dado como seu divino amor. Agradecemos-te com amor, ó Espírito Divino, pela tua sublime presença à frente desta igreja, através do Santo Consolador, ó Espírito da verdade, que por ti nos foi dado, tua virtude poderosa, que convence, salva e consola, está com teu povo santo, através da Santa Voz, o Santo Consolador, que é teu santo templo, ó Espírito Divino do amor. Esta santa, poderosa, com piedade e justiça, com lealdade e santidade, a nós transmite com poder
perfeição e santidade, ao Espírito Santo do Pai e a Santa Rosa, seu Consolador, nossa gratidão e amor. Amém. Amém. Todos os irmãos poderão se assentar. Dando continuidade, nós vamos ouvir um solo que tem o título O Poder Santa Vó Rosa. Nesse instante, irmãos, nós vamos passar para a parte da contribuição, onde nós temos a oportunidade de estender nossa mão generosa para ofertar para a Igreja Apostólica. Sabendo que o valor das nossas contribuições é muito importante para a obra da igreja, porque esta igreja, ela veio para dar a oportunidade à humanidade, a oportunidade de salvação. O nosso Senhor Jesus
Certa vez ele se referiu que uma alma salva não há riqueza, não há tesouro nesta terra que se paguem. Então, irmãos, veja o valor que tem cada um de nós para o reino dos céus. Principalmente quando nós fazemos as nossas ofertas com amor. Quando nós deixamos o nosso lar, a nossa casa, com aquele objetivo: eu vou na igreja para alimentar a minha alma, o meu espírito, para aprender dos ensinamentos de Deus, e também mais uma oportunidade que eu tenho de ajudar a minha igreja. E saber que ela tem muito para nos dar. Às vezes, algum dos irmãos poderá pensar: mas que maneira a igreja está me dando? Bênçãos preciosas. O que será de nós, irmãos, sem as bênçãos de Deus, sem o seu amparo, sem o seu consolo? Não seremos ninguém. Neste boletim diz o seguinte: estimados irmãos e irmãs apostólicos, por meio destas palavras, reafirmamos nosso compromisso de bem servir ao reino dos céus e a esta igreja apostólica. Neste momento difícil, pedimos o seu apoio financeiro e compreensão para que o trabalho de nossa igreja continue sendo realizado nesta sublime missão de salvação. Sejam caridosos para com sua igreja, para que a nossa obra de fé e caridade seja cumprida de acordo com a missão que Deus o Pai e Jesus deram a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e à sua igreja, de proporcionar paz aos corações, salvação, libertação e felicidade a todos os que buscarem nesta igreja o verdadeiro alimento espiritual, a felicidade para sua vida, sua família e seu lar. Irmãos, confiem e façam seu esforço para cooperarem com a nossa igreja, com seus dízimos e oferta, e nos ajudem a levar avante a missão dessa santa igreja. Precisamos desse esforço financeiro, pois temos muito a fazer, seja através de novas congregações, reformas, construções e manutenções, tanto na sede como nas congregações, novos programas radiofônicos à hora milagrosa, manter e aprimorar o envio de nossos pastores às nossas congregações e cumprir com o compromisso e todo o trabalho administrativo de nossa amada igreja. Confiamos no seu amor e na sua ajuda, e lhes enviamos o nosso abraço fraternal. E tenham paz, saúde e felicidade, com as preciosas bênçãos de Deus, de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Irmãos, aí está mais uma vez este apelo aos nossos corações. Aqui está mostrando, irmãos, o conselho está nos mostrando o momento difícil da obra da igreja. Irmãos, nós que viajamos, nós sabemos como é tão alto os gastos da nossa igreja. Em muitos lugares, não paga nem a viagem que nós fazemos para levar esta palavra de fé. E aqui o conselho está nos mostrando que é preciso, é necessário nós se esforçarmos, nos ajudarmos mais a igreja. Alguns poderão pensar, mas eu estou fazendo a minha parte. Irmãos, eu creio que todos nós
estamos fazendo sim a nossa parte. Mas é preciso também, cada um de nós, nos esforçarmos mais. Aqui está mostrando, principalmente o conselho, ele não quer parar com o trabalho da igreja, porque o trabalho da igreja é a vontade da Santa Avó, é a vontade do irmão Aldo. Então é necessário que esse trabalho continue. Novas congregações, novos programas A Hora Milagrosa, e isto tem um custo. Hoje os dias estão muito difíceis, verdade. Mas precisamos também analisar, irmãos, que é nesse momento difícil que nós estamos passando, que nós devemos se esforçar mais, para que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, eles tenham a oportunidade de salvar um número maior de almas. Porque os dias se passam rapidamente, e o tempo é muito curto, e chegará o dia que nós não teremos essa oportunidade. Né? Às vezes nós estamos aqui hoje na igreja, nós não sabemos se nas próximas reuniões estamos todos aqui ou está faltando alguns, se a Santa Avó já não levou. Então, irmãos, é preciso aproveitar esse momento, essa oportunidade, porque quando nós chegarmos nos céus, nós vamos ver a felicidade. O coro, ele canta um hino que diz: quando ao céu chegar, será apresentado as belezas, os frutos, as almas salvas pelo cantar, e também através das contribuições do esforço de cada um de nós. Prezados e amados irmãos, eu deixo esse apelo aos corações dos irmãos, que façam o que está no alcance de cada um dos irmãos. E creiam que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo irá nos ajudar cada vez mais. Quanto mais nós ajudarmos a obra, mais eles vão nos ajudar. Ah, mas por que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo vai me ajudar mais se eu ajudar a obra? É porque no momento, irmãos, que nós ofertamos, nós dedicamos à igreja, a nossa fé vai aumentando, não é? Se nós estamos ouvindo o apelo e se esforçar para ajudar a igreja mais, é porque a nossa fé está aumentando e nós temos mais confiança nesses santos. E eles então terão a oportunidade de nos ajudarmos. Peço que curve a sua cabeça e irei fazer uma oração para consagrar as mesmas. Santíssimo Deus, o nosso Pai Celestial, nesse momento, Santa Avó Rosa, peço que a Senhora abençoe grandemente esta família apostólica. Abençoe o lar de cada um de nós, a nossa família, o nosso trabalho. Que possamos nesse momento ser reconhecidos por tantas bênçãos que nós recebemos e também lembrar do nosso próximo, que precisa dessa palavra, desse consolo e desta felicidade. Peço que a Senhora também abençoe aqueles que estão desempregados, para que eles possam ter o sustento para o seu lar e também sentir a felicidade de ajudar nesta obra tão gloriosa. Tendo a certeza que a Senhora já abençoou as ofertas, eu declaro as mesmas consagradas para a manutenção do reino do céu realizado aqui nesta terra. Amém. Nossas irmãs irão recolher as contribuições. Em seguida, irmãos, ouviremos um dueto. Ela é tudo para nós. Esta igreja tem uma santa poderosa, com virtudes gloriosas, para salvar e libertar.
sem ela não poderíamos viver. Ela é a nossa grande luz, ela é quem nos leva a Jesus com o seu glorioso poder. Esta santa liberta o oprimido, ela afasta o inimigo e o poder do tentador. Ela é como um grande amigo que nos livra do perigo, pois é o nosso Espírito Consolador. Ela é tudo para nós, ela nunca nos deixa sós, sem ela não poderíamos viver. Ela é a nossa grande luz, ela é quem nos leva a Jesus com o seu glorioso poder. Esta santa modifica o pensamento, ela tira o sentimento e transforma o coração. Ela protege o que confia, ela dá paz e alegria com sua divina santa unção. Ela é tudo para nós, ela nunca nos deixa só, sem ela não poderíamos
festa santa, da qual estou falando, seu nome exaltando, é a Santa Voz querida. Esperança, nosso amor e confiança, caminho que nos leva para a vida. Ela é tudo para nós. Ela nos deixa só, sem ela não poderíamos viver. Ela é a nossa grande luz, ela é quem nos leva Jesus como ser glorioso poder. Dando continuidade, ouviremos um dueto que tem o título Só o Bem Nos Faz. De quando em quando o desalento quer me dominar, tentando em meu coração desilusão e tristezas plantar. Então clamo por teu nome santo, peço que teu manto caia sobre mim, e logo sinto alívio e o desalento tem que se extinguir. Quantas maravilhas Santa Voz, a Senhora nos traz, os teus conselhos tão gloriosos, só o bem nos faz.
Muito bem, irmãos. Neste momento nós vamos passar para a parte da mensagem. Irmãos, é uma reunião de oração, mas é grande a emoção de nós ouvirmos esses hinos tão lindos, tão belos, e nós nos lembrar da nossa juventude. Aproveitem a sua juventude para cantar para a Santa Vó Rosa, para cantar para o irmão Aldo, para cantar para o nosso Deus. Irmãos, eu fico imaginando, se nós sentimos essa emoção, imagina o nosso Deus contemplando os teus filhos nesta terra, cantando esses hinos tão lindos, convencendo os corações. Como que nós, ao terminar desta reunião, vamos para o nosso lar? Uma pergunta para vocês que cantaram. Como vocês se sentem no momento que se dirigir para o seu lar? Com todas essas melodias maravilhosas que alimentou toda a igreja da Santa Vó Rosa. Irmãos, a mensagem, nós vamos meditarmos agora na santificação. Esse boletim foi editado na sede da nossa igreja em São Paulo, dia 28 de março de 2023. Mas o importante de tudo, irmãos, que Jesus, o nosso Senhor, antes dele subir aos céus, ele prometeu outro Consolador. E ele disse que esse Santo poderoso viria e convenceria o mundo, ensinaria o seu povo, faria as mesmas obras dele e aprenderia dele e do Pai e ensinaria a igreja. Mas o que eu quero me referir com isso, irmãos, é que ultimamente a mensagem está saindo a respeito da santificação, parte 1, parte 2, e hoje saiu a parte 3. Eu quero dizer aos irmãos que nada é por acaso e que a nossa igreja prega a verdadeira doutrina. E a passo que nós ouvimos a mensagem, nós devemos estarmos prestando atenção e o porquê a mensagem está sempre nos alertando a respeito da santificação. A santificação é o processo de purificação da alma do homem convertido, nascido do Espírito Divino, e de seu preparo moral e espiritual, até que se torne inteiramente a semelhança e a imagem de Deus, conforme foram criados. Então, veja, irmãos, que no momento em que nós aceitamos a Igreja Apostólica, no momento em que nós decidimos viver para o nosso Deus, já é um processo que vai acontecendo em nossa vida. Porque nós estamos com outro objetivo esse de seguir o nosso Deus. Para seguir o nosso Deus, é necessário nós passar por um processo de purificação da nossa alma para nos tornar a imagem e a semelhança de Deus, o nosso Pai. Porque naquele momento nós decidimos aceitar a correção do Pai Celestial. Quando eu digo Pai Celestial, é porque desde o início da igreja, irmãos, que a direção sempre nos ensinou que esta igreja ela veio dos céus, a sua doutrina, a sua disciplina, e é a nova arca de salvação.
ela veio para dar a oportunidade à humanidade ensinar a viver em santidade para merecer o lugar que está reservado nos céus para cada um de nós. Esse é um processo de purificação da nossa alma, do nosso espírito, para que possamos ter direito neste lugar tão almejado. Nós vimos no final de semana, na mensagem, o que o irmão Aldo nos ensinou e o lugar tão belo, tão lindo, tão maravilhoso que existe nos céus. Aí em seguida vem a mensagem da santificação, o processo da purificação da alma e do espírito. Então tudo isso nós devemos guardar, por quê? Para que nós possamos alcançar aquele lugar que Jesus foi e preparou para cada um de nós. Ensinando a nossa doutrina, ensina ainda a nossa doutrina que Deus faz do homem santificado na terra o seu braço forte, pois que o homem santo é a imagem de Deus e sua perfeita representação na face da terra. Por isso que Santo Estevão, homem cheio de fé e de poder, que fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, disse assim: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Mostrou que o Espírito de Deus não habita nos ídolos ou nas imagens, mas nos santificados e humildes. Entenderam, irmãos? Então nós cremos na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo, com a nossa fé, não imagem. Então é preciso que esta fé esteja viva em nossa alma, em nosso espírito, para que possamos ser a imagem e a semelhança do nosso Deus, representar Ele nesta terra para a humanidade. E o apóstolo São Paulo disse também sobre esse assunto o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá? Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, irmãos, é como eu disse para os irmãos, é preciso nós prestar muita atenção nessas mensagens, irmãos, porque aqui está mostrando o que o amado apóstolo ensinou. Sabei vós que é o templo do meu Deus? Se destruir o templo de Deus, Ele também destruirá. Entenderam, irmãos? Então, o nosso corpo é a morada do Espírito. Fazendo uma comparação, nós viemos para a igreja. Deixamos a nossa casa. Aí eu digo para os irmãos, se nós chegarmos em nossa casa, no nosso lar, e ela estiver destruída, aonde é que nós vamos ficar? Assim, irmãos, é o Espírito, é a alma. Por isso que o apóstolo está ensinando e mostrando nesses dias presentes. Assim, externou Deus sua vontade, através do profeta Isaías, querendo que os irmãos prestem muita atenção nessa passagem, irmãos. Assim externou Deus sua vontade através do profeta Isaías, querendo que o seu povo daquele tempo se santificasse, dizendo assim: ouvi-me vós que conheceis a justiça, vós povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio,
calúnias do homem, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá, como a um vestido, e o bicho os comerá, como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste-te de força, o braço do Senhor desperta, como nos dias passados, como nas gerações antigas. Eis aí, como Deus precisa do homem santificado. Os santos são o braço do Senhor, porque o seu espírito reside nele e com ele. Então, prezados irmãos, veja essa alerta que Deus, o nosso Pai, já ensinou o seu povo no passado, através do profeta Isaías. Aí eu lembro para os irmãos o que Jesus disse e a missão da Santa Vó Rosa, que ela relembraria tudo quanto ele e o Pai havia ensinado e muito mais. E aqui, nos dias presentes, aqui está mostrando e nos alertando o mesmo ensinamento que teve para o povo do passado. A Santa Vó Rosa e o irmão Aldo está dando para a Igreja Apostólica, para cada um de nós, para que possamos nos santificarmos, para que possamos sempre, a cada dia, buscar a graça, a proteção celestial e ter uma vida com Deus. Continua dizendo: mas o nosso Pai Celestial tem sempre um opositor. Olha, irmãos, veja a mensagem, irmãos, não podemos nos passar despercebido. Nos ensina, nos alerta o que acontece, o quanto o inimigo tem lutado para derrotar o povo de Deus. Mas o nosso Pai Celestial tem sempre um opositor, o inimigo de nossas almas e autor do poder do mal, que procura impedir o crescimento do reino de Deus na terra, tomando para si os homens cujos corpos lhes servem de instrumento para o mal. Os falsos profetas servem o reino das trevas, porquanto afastam multidões da verdade e os deixam em trevas, negando a possibilidade e a necessidade de serem santificados. O amor a Deus e ao próximo caracteriza o Filho de Deus. A verdade, a caridade e a justiça revelam a existência de Deus no homem. Por isso mesmo que o apóstolo São João disse assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos das trevas. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Irmãos, vejam que palavras maravilhosas. É como eu disse para os irmãos, desde o princípio, que o nosso Deus, Ele sempre ensinou o amor, a bondade, amar o próximo. O nosso irmão Aldo, ele sempre nos ensinou, sempre nos relembrou. Aí nesta mensagem é momento de nós meditarmos a respeito do próximo.
Nós estamos na igreja, irmãos, aqui está dizendo, passando por um processo de purificação para alcançar a salvação. E o nosso desejo é chegar nos céus, naquele lugar maravilhoso, de pedras preciosas. Assim como nós, irmãos, estamos aqui lutando por esse objetivo, assim são muitas criaturas no mundo, que eles querem um dia chegar neste lugar. Bem verdade que nós temos a doutrina e a disciplina da igreja que nos ensina e nos relembra todos os ensinamentos do reino dos céus. E muitas das vezes, por as pessoas viverem no mundo, fazendo a vontade do inimigo de Deus e das nossas almas, ao ouvir as palavras de Deus, não entende e nem compreende. E isto desde o passado já foi assim, porque muitas parábolas, ensinamentos, Jesus, ele dava aos seus discípulos e ao seu povo que os acompanhava. Mas nem muitos entendiam. Digo melhor, muitos não entendiam e não compreendiam. E muitas das vezes, até mesmo eles ficavam a se perguntar por que não entendiam. E muitos até interrogavam Jesus. Eles não entendiam porque eles não estavam merecendo. Eles estavam afastados de Deus. E muitas das vezes, como dizia Jesus, ouvindo a mensagem, mas não prestando atenção no que ele estava ensinando, se tornava uma pessoa que estava dormindo. Então ele não tinha aquela sabedoria para entender os mistérios de Deus. Por isso que Jesus, ele mostrou que a Santa Vó Rosa viria e nos ensinaria tudo quanto ele havia ensinado. Então são passagens, irmãos, muito sábias, que se não tiver a direção dos santos e anjos dos céus, do Consolador, jamais nós entenderemos o que quer dizer a palavra da Igreja Apostólica e a vontade do nosso Deus. Ciente disso, para querer enfraquecer o poder de Deus, o espírito do mal procura tirar do homem o amor e encher seu coração de sentimentos maus. Eis porque nosso Senhor Jesus Cristo disse assim: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que permanecer fiel até o fim, será salvo. Entenderam, irmãos? Então, irmãos, as lutas vêm, mas nós vencemos. Nós não podemos enfraquecer, irmãos, na fé. Surgiu a luta na igreja? Vamos fazer a nossa parte. A salvação é individual. Nós vindo à igreja, aprendendo a doutrina, praticando a doutrina, irmãos, estamos fazendo a nossa parte e vamos merecendo as bênçãos do nosso Deus. Os pecadores justificam o pecado, o mundanismo e ensinam caminhos diferentes. Combate a santificação, dizendo que os costumes indecentes, as roupas extravagantes, os vícios, etc., são relativos ao corpo e não contamina a alma. Enganam-se e ilude os que o ouvem e o seguem, pois tudo isso contamina a alma, que é o espelho do corpo. Não percebem o mal, porque habita com ele o espírito da desobediência, que é o espírito da iniquidade e do pecado, pois é contra Deus. Por essa razão, o Espírito de Deus, que é caridade e justiça,
afasta-se de quem pratica a iniquidade. Com isso, o amor de muitos se esfria, acaba-se a fé em seus corações, e com essa queda se afastam de Deus e pode até perder a salvação. Eis aí, porque o Divino Mestre fez essa advertência e conclui dizendo: mas aquele que perseverar fiel até o fim será salvo. Portanto, todo filho de Deus deve perseverar na fé, na caridade, na verdade, na justiça e na obediência, por amor a Deus e ao seu próprio espírito. Assim quem é constante neste caminho de fé, na prática do bem e da disciplina, permanece em Deus, em Cristo, no Consolador e no seu Santo Pastor, formando com eles um só Espírito na graça de Deus. A santificação é, pois, a vontade de Deus para todos os seus filhos. Portanto, é perfeitamente possível ao homem ser santo e irrepreensível aqui na terra. Basta não ser invejoso e viver uma vida disciplinada e santificada para Deus. Qualquer argumentação para convencer alguém de que não é possível ser santificado nesta terra é falsa e deve ser repudiada. Então, irmãos, vejam que muitos poderão chegar até em nós e dizer que é impossível ser santo nesta terra. Mas a doutrina nos mostra que se nós fazermos uso da mesma, da doutrina e da disciplina, nós chegaremos a esta santidade. Finalmente, dizemos que nosso Jesus nos deu a vida e a graça de sermos santificados, a qual está sendo alimentada em nós pelo poder e as virtudes do Espírito Santo. A Santa Vó Rosa e de seu sucessor, o santo profeta Irmão Aldo, até chegarmos a ser perfeito, assim como eles o são. Tanto que Jesus orou ao Pai, dizendo: não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Ora, se não fosse possível a santificação, também não teria Jesus dito esta verdade. E para fortalecer a sua fé, repetimos as palavras de Jesus, a saber: seja vós perfeito, como é perfeito vosso Pai Celestial. O amado apóstolo São Paulo: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Recebam com alegria esses conselhos úteis à santificação, a fim de que Deus
possa realmente habitar em seu coração. Desejamos que sua alma seja a semelhança do Espírito de Deus e o seu coração honrado e templo desse mesmo Espírito. Que a graça de Deus Pai, Criador, de Jesus Salvador, da Mãe Virgem Maria Santíssima, do Consolador, a Santa Avó Rosa, e do Santo Pastor Irmão Aldo, seja consigo, hoje e sempre. Amém. Prezado e amados irmãos, está aqui essa mensagem a respeito da santificação. Creio que todos os irmãos puderam entender, compreender a vontade do nosso Deus, de fazer a vontade dele, irmãos. Fazer a vontade dele é seguir a sua doutrina e a sua disciplina. É amar o seu próximo, é amar o seu irmão de coração, não guardar no seu coração rancor, sentimentos, porque esse pensamento não é de Deus. Este pensamento, ele causa uma divisão entre os filhos de Deus. Por isso que os apóstolos recomendaram esses ensinamentos. Deus sempre deu os seus ensinamentos através dos apóstolos e profetas. Então, meus queridos irmãos, guarde essa mensagem em vossos corações. Não se esqueça do que eu disse a respeito da terceira parte da santificação. Olha para si mesmo. Às vezes, poderá acontecer de alguém chegar até nós e falar o que está nesta mensagem, que isso, aquilo, você viver assim ou daquela maneira, não impede nada a sua santificação. Porque as pessoas, ele sempre usa esse termo de dizer, Deus, ele quer o nosso espírito, não o corpo. Bem verdade, o nosso corpo, ele veio da terra e para a terra ele voltará. Mas nosso espírito, ele veio dos céus e para o céu ele voltará. E enquanto ele estiver nesta terra, ele precisa da sua morada, que é o templo de Deus, que é o corpo de cada um de nós. Então precisamos, irmãos, zelar. Deixo essa simples palavra aos corações dos irmãos. Que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, abençoe grandemente a todos os irmãos, de muita sabedoria, muita paz, muita felicidade, muito contentamento e alegria, né? E sempre lembra da palavra do salmista rei Davi, quando chegar na hora de vir às reuniões. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu convido a toda a igreja que se coloque em pé, irmãos, para que possamos cantar o hino do nosso cenário de número 176, reunidos em oração. Reunidos em oração, pedimos mais perfeição. A ti, ó Santa Rosa, divina fonte de inspiração, suplicamos-te, ó Santa Rosa, tua graça e tua unção, para que estejamos sempre unidos num só Espírito
coração. Nesse instante, irmãos, o nosso Deus nos dá a oportunidade de fazermos a nossa oração individual. Cada um dos irmãos poderão assim fazer. Amém. Ainda cantaremos o hino de número 174. Ó Santa e Bendita Vó Rosa. Ó Santa e Bendita Vó Rosa, nesta hora santa de oração, te adoramos e também suplicamos que sobre nós estende as tuas mãos para nos abençoar e a santa unção do céu nos dá. Irmãos, chegamos ao final da nossa reunião de oração. Eu agradeço a presença de todos os irmãos, os esforços que fizeram para estar presente. Nossos irmãos do coral também, que apresentou esses hinos maravilhosos. Também quero agradecer aos nossos amigos e irmãos internautas que estão nos acompanhando via internet. Que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, abençoe grandemente a todos os irmãos. Também quero dizer aos irmãos que dia 9 teremos então a Santa Comunhão em nossa congregação, com início às 10 horas da manhã. Todos os irmãos estão convidados, poderá convidar os seus amigos, vizinhos, para participar conosco desta santa reunião de Santa Comunhão. Neste momento nós chegamos ao final da nossa reunião. Também quero agradecer aos nossos irmãos que transmitiu a nossa reunião, né?
agradecer diácono, diaconisa, colega de ministério, membros, do modo geral todos. Cada um de nós tivemos a oportunidade de fazermos a nossa oração individual, agora para encerrar a nossa reunião. Eu lembro aos irmãos que esse é o momento da oração. Às vezes nós esquecemos de pedir pelos nossos amigos na oração que fizemos. Agora nós temos essa oportunidade, então assim vamos fazermos. Todos em sentido de oração, vamos assim orar. Santíssimo e eterno Deus, o nosso Pai Celestial, chegamos ao final desta santa reunião de oração. É uma alegria, é uma felicidade, ó Pai, de sabermos que estamos reunidos com santos e anjos poderosos, que neste exato momento nós estamos sendo alimentados pelas virtudes do seu divino Espírito Santo. Aqui nós estamos muito felizes para agradecer ao Senhor por essa oportunidade e por essa mensagem tão gloriosa. Agradecemos ao divino Espírito Santo, agradecemos a Jesus, o nosso Senhor e Salvador, agradecemos a Mãe Maria Santíssima, agradecemos o Consolador, a Santa Vó Rosa e o profeta Santo Irmão Aldo. Agradecemos todos os santos e anjos dos céus que conosco estão e participaram desta santa reunião de oração. Nesse momento, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, peço que abençoe grandemente esta humanidade, os governantes deste país, de todo este mundo. Dê a eles muita paz, muito entendimento, para que possamos ter um mundo melhor. Nesse momento, Santa Vó Rosa, peço pelo conselho da nossa igreja, que a senhora, juntamente com o irmão Aldo, dê a eles muita paciência, sabedoria e entendimento, para que eles possam prosseguir firme, levando avante esta obra tão gloriosa e zelando desses ensinamentos tão perfeitos que vem do reino dos céus. Também neste momento eu coloco minha mão nesta caixinha de pedido de oração e rogo, Santa Vó, as bênçãos da Senhora, que abençoe essas pessoas que mandaram colocar os seus nomes aqui. Dê a eles paz e felicidade. Santa Vó Rosa, nesse momento, alguns deles até estão assistindo a nossa reunião. E nesse momento está em seu lar, orando conosco. Que nesse momento a Senhora abençoe a eles para que eles possam ter paz, ter felicidade e se livrar de todo o mal. Peço que a Senhora envie santos e anjos poderosos para nos guardar, nos proteger até o nosso lar, nos livrando de todas as pessoas maldosas, para que possamos ter uma boa noite de descanso e amanhã um bom dia de trabalho. Na próxima reunião aqui está para louvar e glorificar o reino dos céus. Prezados e amados irmãos, recebam a bênção que Deus, o nosso Pai, está Ele nos concedendo, juntamente com as virtudes do seu divino Espírito Santo. Recebam as bênçãos de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todos os santos e anjos que conosco está. E por tudo, ó Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santíssimo nome, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Paz do Senhor para todos os irmãos.